Voltamos e hoje nós vamos relembrar as figuras geométricas que nós já estudamos e conhecer um pouquinho mais sobre elas, tá certo? Vamos conhecer o que são vértices, o que são arestas, o que são faces, conhecer um pouquinho sobre planificação, o que é isso, ver a figura aberta e fechada e ver como que ela é aberta e como que ela fica quando está fechada, tá certo? Vamos lá? Pegue o seu livro de matemática, você vai abrir na página 64. Na página 64 do seu livro diz assim: cubo e paralelepípedo. Observe as figuras. Bom, deixa eu pegar aqui meu cubo. Antes de nós lermos os nossos livros, vamos relembrar o nome desses sólidos geométricos. Você lembra o que é isso aqui? Um cubo. Aqui nós temos o paralelepípedo. Prisma de base pentagonal, prisma de base triangular, pirâmide, essa minha pirâmide é de base triangular, lembrando que nós temos outros tipos de pirâmides. Vamos para os corpos redondos. Nós temos o cilindro, nós temos o cone, tá certo? E nós temos a esfera. Hoje eu trouxe a esfera assim, para vocês verem, tá certo? Então vamos lá. Na página 64 do livro de português, ele mostra o seguinte: observe a figura. Aí tem o cubo. Vértice, aresta, cubo. Aí tem o paralelepípedo. Vértice, face, aresta, paralelepípedo ou bloco retangular. O cubo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Bom, mas o que é isso? Vamos compreender. A vértice são o que nós chamamos de cantinhos. Você pode associar com a letra V, porque olha, se você fizer isso aqui, olha, não parece a letra V? Peraí, deixa eu ver se assim dá para ver melhor. Ó, não parece a letra V? Então, associar isso. Todos esses que nós chamamos de cantinhos são vértices. Então, se nós formos contar as vértices que ele tem, nós teremos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas vértices ele tem? 8 vértices, 8 cantinhos. Então, vértice é isso. Isso aqui são as vértices, tá certo? Vamos já praticar. Além das vértices, nós temos as arestas. O que são arestas? Arestas são essas linhas que compõem a imagem. Isso aqui são as arestas, tá certo? Então, se nós formos contar as arestas, nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Você pode tentar e praticar. Se ficasse melhor, você poderia ir riscando, olha, 1, 2, 3, 4, eu fiz só esse lado. Aí nós temos 5, 6, 7, e assim você vai contando todas elas e você verá que o cubo, ele tem 12 arestas. E nós temos as faces. O que é face? Face é o lado. Então, nós temos quantas faces em um cubo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. O que é vértice? São os cantinhos. O que é aresta? São essas linhas que compõem. E o que são faces é o lado. Vamos praticar? Quero que você descubra para mim o paralelepípedo, que seria a pergunta do seu livro, mas não precisa responder, certo? Não precisa fazer. O que são, dentro do paralelepípedo, as vértices, as faces e as arestas. Bom, no paralelepípedo nós vamos começar com as faces, tá certo? Vamos contar quantas faces tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces, igual o cubo. A diferença do paralelepípedo para o cubo é que no cubo nós temos 4 quadrados perfeitos, do mesmo tamanho, altura e largura
e profundidade. No paralelepípedo, nós temos medidas diferentes, tanto para altura, para largura e para profundidade, tá certo? Mas nós temos a mesma quantidade de faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Quantos vértices nós temos no paralelepípedo? Vértice é o cantinho, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices no cubo. E quantas arestas? Lembra que é aresta? São as linhas. Quantas arestas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Deu para entender? Ficou claro? Se você não conseguiu entender, volta o vídeo e reveja novamente. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá certo? Depois, na nossa página, ele vai falar sobre prismas. Ele diz o seguinte: as peças de brinquedo destas crianças lembram prismas. Olha as crianças brincando. O cubo é um paralelepípedo também. O cubo e o paralelepípedo também são prismas, tá certo? Por quê? Lembra que na aula anterior eu disse para vocês que a característica dos prismas é que a sua base e o seu topo seriam iguais? Quando eu olho aqui o paralelepípedo e olho do outro ângulo, eles são iguais. Então, eles têm medidas diferentes, mas eles são prismas. Prismas especiais, porque eles têm um nome próprio. Paralelepípedo, cubo, mas eles são espécies de prismas, tá certo? Veja alguns exemplos de prismas e observe suas faces. Desses que tem aí, eu trouxe o prisma de base triangular. Olha que ele mostra as suas bases, tá certo? Uma das faces laterais. Vamos exercitar? Vamos ver quantas faces o meu prisma tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Porque o que são faces? São os lados. Ele tem 5 faces. Quantas vértices ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é difícil, tá vendo como é fácil? É só você compreender o que é cada uma das coisas e aí é só praticar. Depois do prisma de base triangular, ele tem o prisma de base pentagonal, que é este aqui, olha. No prisma de base pentagonal, ele mostra também as suas bases, que é onde ele se sustenta, tá certo? Ele mostra as bases e mostra uma de suas faces laterais. A face dos prismas, ela sempre será retangular, a não ser o nosso prisma especial, que é o cubo, que é um quadrado, mas geralmente a face dos prismas, elas são retangulares. Então, aqui nós temos, e você pode exercitar, tá certo? Nós não vamos contar dessa, porque eu vou deixar para você exercitar e me dizer quantas vértices. Lembra, vértices são os cantinhos. Quantos? Vou dar uma dica. 1, 2, 3, 4, 5. Falta contar o outro lado. E aí, quantos vai ter? Quantas arestas? E quantas faces? 1, 2, 3, 4. Fica fácil, não fica? Certo. O outro prisma que ele mostra aqui no nosso livro, ainda na página 64, é um prisma de base hexagonal. Esse eu não trouxe para vocês, mas dá para olhar para o livro. Tá aí as suas bases e uma de suas faces. E aí ele diz: qual o formato das faces laterais desses prismas? Qual é o formato das faces? Quando eu coloco ele aqui, olha, ele parece com o quê? Retângulo. Então, todas as suas faces, elas são retangulares, tá certo? Página 65. Pirâmides. Eu só trouxe para vocês um formato de pirâmide, que foi a que eu fiz. Mas lembrem que eu já mostrei para vocês na aula anterior vários formatos de pirâmides. Nós temos pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal também. O que vai diferenciar a pirâmide é que nós não temos duas bases, nós temos uma base. Eu consigo colocar a pirâmide aqui? Não, ela cai. Aqui não é base, aqui é o topo da pirâmide. Então, a pirâmide, ela vai afunilando. O prisma, não.
O prisma é igual, mesma medida embaixo, na base, mesma medida. Eu posso virar e os dois podem ser bases. Na minha pirâmide, não. Na minha pirâmide, eu tenho uma base e um topo. E ela vai afunilando, tá? A sua base pode ser triangular, pode ser com 4, pode ser quadrada, pode ser com 5, pode ser pentagonal, tá? Existem vários formatos de pirâmides. E aí no livro ele mostra para vocês. Observe estas pirâmides e suas faces. Base, uma das faces das pirâmides, que é a primeira, é de base triangular, exatamente como esta aqui. A segunda é uma pirâmide de base quadrada e ele mostra sua base e uma de suas faces. E a última que ele coloca é uma pirâmide de base hexagonal. O que quer dizer hexa? Hexa vem de 6, tá certo? Hexagonal, com 6 faces ou 6 lados, tá certo? E aí ele pergunta, qual o formato das faces laterais dessas pirâmides? Se todos os nossos paralelepípedos têm faces retangulares, qual o formato? Tá na cara, não tá, gente? Qual o formato da face da pirâmide? Triangular. Todas as faces das pirâmides são triangulares, tá certo? Ela é um triângulo, ela tem uma base maior até chegar no seu topo, tá certo? Os prismas e as pirâmides fazem parte de um grupo de figuras geométricas denominados poliedros. Na nossa aula anterior também expliquei para vocês que os nossos sólidos geométricos, as nossas formas geométricas, elas vão se dividir em dois grupos. Elas vão se dividir em poliedros, que são esses que têm muitas faces, pode ser triangular, pode ser retangular, pode ser quadrada, eles são poliedros. Eu consigo medir a altura, largura, profundidade de todos eles, tá certo? E além disso, eu percebo várias faces. Eles são poliedros. Curiosidade, poliedro de Platão. Há poliedros com características especiais, denominados poliedros de Platão. Nesses poliedros, todas as faces são polígonos, que têm o mesmo número de lados. Em cada vértice se encontra o mesmo número de arestas. Veja os exemplos. Lembra, aresta são as linhas, tá certo? E aí tem alguns poliedros especiais, que são os poliedros de Platão. Nós temos o tetraedro, tá? 4 faces triangulares. O cubo, que são 6 faces quadradas. O octaedro, oc vem de 8 faces triangulares. O dodecaedro, 12 faces pentagonais. E o isocaedro, que tem 20 faces triangulares. Vamos para a página seguinte? Página 65. Vamos falar um pouquinho agora, antes de passar para os nossos corpos redondos, sobre planificação. Bom, vocês conseguem observar aí no livro de vocês, na página 66, 3 figurinhas. As de cima são duas figuras, desculpa. A de cima é verde e você vê ela completamente aberta e aí ela vai se fechando até formar essa figura. Que figura será essa? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá certo? Bom, vamos começar com o cubo. Essa aqui é a planificação do cubo. É a imagem do cubo aberta. Tá vendo como que ela é? Quando no término o cubo ficará assim ou assim. Esse sólido que eu fiz, eu peguei uma imagem igual esta, cortei, colei, dobrei e ficou assim. Este aqui agora é um retângulo. Olha como que é o retângulo quando ele está aberto. Tá vendo como que é? Agora o retângulo fechado. Ele fica assim ou assim. Parece uma caixinha. Quando eu fui colar meu retângulo, eu até pensei em deixar aberto aqui, porque ele ficou uma perfeita caixinha. Então, se você quiser fazer uma caixinha, é só fazer a planificação de um retângulo ou de um cubo. Vai dar uma perfeita caixa, linda para guardar seus pertences, tá? Vamos agora para a planificação do prisma de base pentagonal. Olha como que ele é. Tá vendo?
Quando eu fecho ele, ele fica assim ou assim, tá? Prisma de base pentagonal. Olha só a planificação do prisma de base triangular. Essa é a planificação do prisma de base triangular, que fica assim ou assim, assim, tá certo? E a pirâmide, tá? Vamos, olha só, antes da pirâmide, olha, esse é um prisma de base hexagonal, tá certo? Tá vendo ele aqui aberto? Agora ele aqui fechado. A pirâmide de base triangular, olha só, aberta, a planificação chamado, por quê? Porque tá no plano. Lembra que eu falei sobre as figuras planas, que ela não tem dimensão, uma das dimensões que é a profundidade, ela tem altura e largura. Então, aqui é a planificação, e aqui é ela sendo uma figura espacial, fica assim ou assim, tá certo? Pirâmide de base triangular. Pirâmide de base quadrada, tá? Planificação dela aberta, ela fechada, tá certo? Vamos para os corpos redondos. Olha como que é um cilindro. Nós vamos já falar um pouquinho sobre ele, mas olha o cilindro, como que ele é aberto, tá vendo? Isso serve para tambores, que é uma forma de cilindro, embora seja um pouco menor, tá certo? E olha o cilindro fechado, ele fica assim ou assim. Todas essas figuras eu imprimi essa planificação no papel. Esse aqui é um papel cartão. Cortei, colei, dobrei e ficou assim. Esse é o cilindro. Olha só o cone, tá vendo? A planificação do cone aberto, planificação e o cone formado, colado, que pode ser assim ou assim, tá certo? E a esfera não tem planificação da esfera. Tá certo? Não dá para fazer uma esfera. Por isso que hoje eu trouxe a esfera assim, para você vê-la. Vamos voltar para o livro? Página 66. Mostra a planificação de um prisma de base pentagonal e a planificação de uma pirâmide. E lá no finalzinho do seu livro tem essa planificação. Você vai fazê-la, vai colar, cortar, colar, dobrar e vai me enviar. Pode ser na folha do caderno, pode ser numa folha de chamex, como você preferir, tá certo? Vai lá no seu livro, deixa só eu olhar qual é a página, lá nos anexos, na página 229, tem o prisma de base pentagonal, na página 230, 231 e 232. Faça essas 4 figurinhas, recorte, cole, dobre e me envie a foto. Eu quero ver elas prontas, tá certo? Cilindro, cone e esfera. No dia a dia, vemos diferentes objetos com partes arredondadas. O extintor de incêndio. Olha o extintor de incêndio, ele parece com o quê? Ele parece com um cilindro. Chapéu de festa. Com o que parece o chapéu de festa? Parece com o quê? Com cone. E a bola de basquete, uma esfera. Algumas figuras geométricas também têm partes arredondadas. Elas são chamadas de corpos redondos. Observe os exemplos. O cilindro tem bases, mas nós não temos faces. Eu não consigo ter aquela divisão das faces que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu vejo uma face, 2, 3, eu consigo ver e contar. Aqui no cilindro não, tá certo? Eu só tenho base e o corpo completo, tá certo? No cone eu tenho uma base, eu não tenho 2 bases, eu tenho uma base, assim como na pirâmide. E eu tenho a esfera, tá certo? Então esses são alguns exemplos de corpos redondos que nós temos. Vamos praticar? Vamos para a nossa prática. Nós vamos fazer agora, você vai fazer, aliás, tá? A página 67 e 68 do seu livro de matemática. Você vai escrever no seu caderno, responder, não precisa fazer os desenhos se não quiser. Se quiser, fique à vontade. Mas se não quiser, não precisa fazer os desenhos. Me envie a foto da atividade e você vai fazer também a planificação lá do final do vídeo, do final do livro, conforme eu já falei, tá certo? Então, escreva a atividade da página 67 e 68 e faça essas figuras que estão no anexo do seu livro, na página 229, 230, 231 e 232. Importante, não é para cortar o livro.
esse livro, ele é seu esse ano, mas ano que vem ele será de outra criança. E como é que a criança vai ver a imagem se você já recortou? Então, você vai ter que colocar o papel, ou xerocar, ou colocar o papel em cima, desenhar para você fazer a sua planificação, tá certo? Não corte o livro, não risque o livro, tenha muito cuidado com o seu livro. Então, são essas duas atividades que vai ficar para casa hoje, viu? Tchau, tchau, até a próxima aula.